Olá, gente querida! Estamos novamente aqui no nosso momento Francisco Lobo da Costa, esse momento muito especial em que nós conseguimos dialogar com vocês e conversarmos também sobre o nosso querido Francisco e a nossa Elvira, né? É o par perfeito, né? Francisco e Elvira, os amores entre os dois. Então, hoje, antes de iniciarmos o nosso conteúdo do episódio de hoje, eu deverei notificar que alguns daqueles nossos queridos escritores que não compareceram ao lançamento do nosso livro do Instituto Francisco Lobo da Costa, que é o Calendoscópio Lobiano, volume 2. Alguns que não compareceram, que já receberam os seus livros, o seu kit de livros, e nós, então, ficamos contentes em entregar para eles esses nossos livros. Quem recebeu e nos reacolheu muito bem na sede do seu jornal foi o Adilson Cruz, que escreveu um lindo texto, nosso Calendoscópio Lobiano, volume 2. Vocês podem conferir, né, nesse livro. E o Adilson, ele é jornalista e é o diretor proprietário do jornal Tradição Regional. Esse Tradição Regional, ele vai e comunica notícias de 16 cidades do nosso Rio Grande do Sul, inclusive, claro, que Pelotas, né? E a sede dele é em Pelotas. Então, um abraço, Adilson. Que bom, foi muito bom conversar contigo lá no teu jornal e ótimo que participasse conosco do nosso Calendoscópio Lobiano, volume 2. Na minha viagem à Ponta del Este, recentemente, entreguei, então, o kit de livros do Calendoscópio Lobiano, volume 2, para o nosso poeta de pontense, que é o José de los Santos. O José já estava conosco no Calendoscópio Lobiano, volume 1, e agora também no volume 2. Então, obrigada, José, pela recepção, pela conversa, e espero que já estejas preparando um novo poema para o Calendoscópio, volume 3. Também conversamos com o Henrique de los Santos, que também é poeta, que está quase se formando no curso de letras, lá em Ponta del Este, e que participou também do nosso Calendoscópio Lobiano, volume 2, com um lindo poema. Obrigada, Henrique, agradeço a recepção. E Adilson, você e Henrique, preparem-se já para o nosso Calendoscópio volume 3. E não só o Adilson, o José e o Henrique, todos os 28 autores que participaram do nosso livro, inclusive o nosso diretor, né, João Ferreira Filho, já tem que preparar. Eu também participei, todos que estavam, que continuem a participar também conosco do nosso volume 3 do Calendoscópio Lobiano. Bem, agora então vamos para o nosso episódio de hoje. O que vamos continuar na poesia social? O nosso Francisco Lobo da Costa, eu já tenho dito, e é verdade, ele é
como poeta social, é o segundo, é o número 2 da poesia social no Brasil. O número 1 a gente já conversou, que era o Castro Alves. E o nosso Francisco Lobo da Costa é o número 2, né? Ele trabalha muito bem, né, dentro desses aspectos sociais importantes. Ou seja, ele trabalha muito bem na poesia condoureira. Vocês se lembram? Condoureiro vem de condor. Condor é aquela ave de rapina que voa muito alto. Então, os poetas condoreiros tinham objetivos muito elevados. E hoje nós vamos tratar deste objetivo, especialmente com uma poesia do nosso Francisco Lobo da Costa, que é extremamente atual agora, nos dias de hoje, que é a fome nas províncias do norte. Então, nosso Francisco escreveu, ele fez um desabafo ali no seu poema, e ele trata, né, desta fome das províncias, nas províncias do norte. O que significa isso? Significa que essa população tinha problemas homéricos em relação à água e também em relação à fome em si. Então, o nosso Francisco fez este poema. Este poema foi pesquisado pelo Dr. Mozart Vitor Russumano, e os 5 últimos versos da última estrofe deste poema foram colocados numa linda placa de bronze, onde ele homenageou, né, o Francisco Lobo da Costa por ocasião do centenário de nascimento de Francisco. Esse centenário, por exemplo, aconteceu então em julho, né? O Francisco era de 12 de julho de 1853. E o nosso Mozart Vitor Russumano coloca nesta placa de bronze esses 5 últimos versos no dia 12 também de julho de 1953. É uma homenagem que a comunidade pelotense fez ao seu querido vate, Francisco Lobo da Costa. Bem, então esta placa, que foi realizada por ocasião do centenário de nascimento do nosso Francisco, foi colocada ao lado direito da porta de entrada da Biblioteca Pública Pelotense. E ali ela ficou por 70 anos, até que em 2023 vários vândalos tentaram arrancá-la dali, e nós, do Instituto Francisco Lobo da Costa, em reunião com o professor Sérgio Viana, da Cruz Viana, nós conversamos e então achamos melhor retirá-la dali e colocá-la dentro da biblioteca, no setor de museu.
Então, se vocês quiserem ver essa linda placa, que vocês vão estar vendo agora no vídeo, mas quiserem ver ao vivo e em cores, ela está na Biblioteca Pública Pelotense, no setor museu. Bem, o poema, então, A Fome nas Províncias do Norte, ele foi compilado pelo Francisco de Paula Pires no livro póstumo, né, de Francisco Lobo da Costa, intitulado Auras do Sul. Ali está esse lindo poema. E esse poema ele faz uma viagem pelo cenário do sertão e revela o sofrimento dos que ali habitavam, atingidos pela seca e pela fome. Então, este é um forte apelo condoreiro na sua própria temática, nesta obra do nosso querido Francisco, e que ele cobra uma ação da pátria e prega a caridade. Lobo dedicou este poema a Quintino Bocaiúva. Quem era o Quintino Bocaiúva? Era um jornalista e político que atuou no processo da proclamação da República. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 4 de dezembro de 1836 e também faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1912, com 75 anos. Ele foi o presidente da província do Rio de Janeiro e também foi senador por 2 vezes. Então, o nosso Francisco dedicou este poema ao Quintino Bocaiúva, certo de que, como este era uma pessoa muito ativa e íntegra, poderia fazer talvez alguma coisa por esta população, né, das províncias do norte que careciam de água, porque a seca era muito forte, e também estavam com fome, porque não havendo chuvas, não havendo água, não havia plantações, né? E não havendo tais coisas, a população ou se muda de um lugar para o outro procurando um clima melhor, ou então até venha perecer nesse local. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvirmos a interpretação magistral do nosso querido diretor, João Ferreira Filho, que vai nos dizer este lindo poema que é A Fome nas Províncias do Norte. E este tema continua, infelizmente, ainda atual. Vamos ouvir? Fome nas Províncias do Norte, a Quintino Bocaiúva, de Francisco Lobo da Costa. Coitados, que dor tremenda sobre os seus seios baixou, seca a ervagem da fazenda, o rio inteiro secou, e o esqueleto da agonia vai quebrando dia a dia, em cada tronco, uma flor. A fome perpassa irada, roubando a messe dourada dos colmos do lavrador. Que é das festas langorosas dos camponeses gentis? Que é dessas faces as rosas, desses lábios
o verniz. Múmias geladas do norte trazem nos seios a morte, um cancro de maldições. E famintas e sedentas vagam nas placas poentas, sem gota d'água, sem pão. Ai, nos desertos vorazes, para a caravana a medo, mas Deus lhe mostra um oásis, arrebentar de um rochedo para os aflitos da terra. Deus as pálpebras descerra dos lacrimários do céu. E onde quer que a dor esteja, a sua bênção troveja, cai maná ao povo hebreu. Mas aqui, ó desventura, é acerba a expiação. No antro da noite escura só se escuta a maldição. Nas serranias fechadas retumbam as gargalhadas das megeras infernais. E o jaguar salta à devesa, mergulhando a enorme presa nos comboios funerais. A fome, meu Deus, a fome é um espectro cruel. Só ao escutar-se-lhe o nome, galopa o sangue em tropel. É ela, a pálida sombra, que troca a florida alfombra em horto negro sem luz e apaga o brilho da sorte, plantando os goivos da morte, pregando os cravos da cruz. Quereis tremer de surpresa? Vinde comigo aos sertões. Esta morna natureza vem falar aos corações. Outrora aqui, nessas ribas, folgaram rudes biribas em devaneios de amor. Tinha fruto este arvoredo, relva e flores o varzedo, muitos perfumes a flor. Dos sertâneos indolentes, as cantigas festivais já não ressoam contente à sombra dos laranjais, nem a viola inspirada, tangida por mãos de fada, por dedos de querubim, suspira e rindo flutua, bebendo orvalhos da lua, ao sussurro do festim. Meu Deus, as pobres cabanas estão desertas, estão pelas tristes arribanas, nem percorre a viração, e o campanário da ermida ergue a prece dolorida da tarde ao morto rolar, semelha ao canto de agouro de um mundo que nada em ouro, ouvindo o pobre chorar. Em torno ao templo, onde a endeixa de uma oração se agasalha, prosta-se o povo que deixa os seus albergues de palha. Belas, formosas crianças, sacudindo as negras tranças sobre as espáduas sem véu, nas bocas negras de fome. Bendizem de Cristo o nome, erguendo as mãos para o céu. As mães, transidas de susto, apertam os frutos do amor, bem como as frondes do arbusto aos ninhos do beija-flor. E da face macilenta, quando a lágrima rebenta, banhando as pedras do altar, mais uma estrela divina rola na etérea cortina e vai perder-se no mar. Do martírio, quando a palma vamos medrosos colher, a oração nos salta da alma e o lábio fica a tremer.
O misticismo é conforto. Ante o quadro do Deus morto, a criança rebenta a rir. Fogo de a lâmpada etérea, bafo que apaga a miséria, chispa que rasga o porvir. Mas morrer sem conforto, pisando tesouros mil, ter por sudário de morto um céu de esplêndido anil, mas ceder aos cataclismos e ter por cova os abismos onde dorme o badaró, onde por sina aos gigantes os vermes são diamantes, a podridão ouro em pó. Mas morre-se como morre no Saara o viajador, quando uma aragem não corre onde não brota uma flor. Morre-se como o preceito, mordendo os lábios aflito, manchados de negro fel. Mas cair-se de agonia quando a pátria tripudiar, rojando a fronte ao bordel. Brasil, cuspiu-te na face, grande excelsa meretriz, abutre negro rapace, bebe-te o sangue infeliz. Que importa as tribos guerreiras, numas matas altaneiras, desfraudem verde perdão, restos das glórias passadas, levam nas setas eivadas a baba da escravidão. Brasil, socorre os teus filhos, os esteios do porvir, da morte sobre os ladrilhos, ó, não os deixe cair. Tu que delirantes espalhas as mãos cheias, as migalhas desse banquete de dor, atira ao pobre que sofre as chaves desse teu cofre de caridade e de amor. Esmola, paz, felicidade ao desgraçado que chora. Ceda a densa escuridade aos resplendores da aurora. Luz aos pobres sertanejos. Troquem-se as dores em beijos. Do luto arranque-se o véu. Irmãos, o preito é devido. Quem socorre ao desvalido sobe um degrau para o céu. A fome nas províncias do norte, dedicado a Quintino Bocaiúva, de Francisco Lobo da Costa. Então, gostaram do poema? Ele é lindo, né? Ele é muito bonito. Então, são os últimos 5 versos, né, que foram colocados na placa e que o nosso Francisco diz que troquem-se as dores por beijos, né? Do luto arranque-se o véu. Irmãos, o preito é devido. Quem socorre um desvalido sobe um degrau para o céu. Então, esses versos foram os colocados na placa e que ele coloca ali um aspecto de caridade, né? Apela também para o sentimento de todos. Então, obrigada pela atenção, vamos continuar dialogando e até o próximo episódio. E um beijão para todos e muitas felicidades ainda nesse início de 2025 e todo ano, se Deus quiser. Um beijão.